Gente, a minha maior virada de chave foi entender isso aqui. E talvez o que eu vá te falar aqui agora vai mudar muita coisa aí dentro, tá? Porque eu vou te mostrar, vou te falar por que você não se sente merecedora do dinheiro e como isso está travando a sua vida. Eu confesso que antes de eu começar a prosperar, eu achava que Deus tinha seus escolhidos, assim. Ele olhava e falava, você vai prosperar. E eu ficava me perguntando, né? Por que as coisas não chegam pra mim? Por que pra mim é tudo mais difícil? Por que as coisas chegam pra outras pessoas e não chegam pra mim? E a resposta, ela estava dentro de mim. Não era Deus que não tinha me escolhido. Então, assim, eu falo que era eu que não acreditava que eu merecia ser escolhida. E é isso que vai mudar tudo para você também. Talvez você já tenha ouvido falar de crença, mas eu vou te falar isso de uma forma muito leve, muito fácil de você entender, tá? Então, assim, primeiro você precisa entender o que é crença, né? Crença é tudo aquilo que você ouviu como verdade, mas que não é verdade. E isso é muito assustador, sabe? Porque nem a gente percebe que isso foi, tipo, instalado, assim, na nossa mente. Até uma música que a gente ouvia, sabe aquela música que a gente ouvia? E o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. Não. Olha essa música. Você não escolheu acreditar nisso, mas você cresceu ouvindo. E o que acontece? O seu cérebro, ele gravou isso e aí tomou como verdade. Então, assim, isso é um exemplo básico de uma música, né? Então, fora as outras coisas que você ouviu, isso é só o começo, porque tem outras crenças que foram instaladas aí no seu cérebro, né, que você tomou como verdade. Por exemplo, dinheiro é difícil de conseguir, só ganha dinheiro quem faz coisa errada, o rico, ele é ganancioso, dinheiro não é pra mim. Então, assim, se você é uma pessoa que não valoriza o dinheiro, ele corre de você. E é muito engraçado, porque quando você começa a prosperar, você começa a perceber que as pessoas ao seu redor, elas também têm muitas crenças. E olha que louco isso, tá? Quando eu comecei a prosperar, eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito, né? Que é uma pessoa, assim, que tem um lugar muito especial no meu coração. E eu sei que foi uma crença e não foi culpa dela. Mas é até engraçado, porque ela falou comigo, nossa, eu tô muito feliz que você está prosperando, mas é mais fácil um camelo passar pelo... Como que ela falou, gente? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar pro céu. Na hora, eu percebi que era uma crença, e isso é uma crença, gente, até religiosa, tá? Isso existe, é bíblico, tá? Só que muita gente cresce acreditando que ser rico é pecado, né? Mas só que, vamos analisar isso aqui, né? Quando Jesus fala isso, ele não estava falando sobre dinheiro, ele estava falando sobre apego, né? Por exemplo, quando você coloca o dinheiro acima de tudo, isso sim é um problema, mas ter dinheiro, usar o dinheiro para ajudar pessoas, para melhorar a sua vida, isso não é pecado. Então, a gente vê, né, que até a falta de interpretação, ela atrapalha, porque muita gente fala isso, que o rico não vai para o céu, né, justamente por causa dessa passagem bíblica. Então, o problema não é o dinheiro, é o apego ao dinheiro, é você passar por cima das pessoas por causa do dinheiro, é você colocar o dinheiro à frente de Deus, é você fazer qualquer coisa pelo dinheiro de forma errada, né? E olha que louco isso que eu vou te contar aqui, que aconteceu comigo. Eu nunca contei isso, mas quando eu comecei a conquistar as coisas, eu quase perdi o que eu tinha conquistado, porque antes de eu conquistar, eu já tinha trabalhado as crenças do merecimento, então eu trabalhei para conquistar, né? Só que quando eu conquistei, ao começar a ouvir as pessoas ao meu redor, a ver o que as pessoas falavam, como esse exemplo que eu dei aqui, eu comecei a olhar para o que eu tinha e comecei a falar assim, será que eu mereço? E aí foi que eu percebi que eu tinha
eu tinha voltado a algum padrão, alguma repetição tinha voltado e eu precisava tratar isso de novo. Então, eu falo que assim, a gente trata as crenças todos os dias, né? E às vezes, convivendo com pessoas, ouvindo, você vai duvidar mesmo. Eu fiquei pensando, assim, eu tive um momento de fraqueza, eu falei assim, por que eu tô pensando isso? Por que isso tá voltando? Né? Porque eu tinha quebrado a crença para conquistar e depois que eu conquistei, eu comecei a duvidar se eu merecia isso. Olha que loucura, a nossa mente. Foi aí que eu entendi que eu estava repetindo um padrão antigo, né? E aí eu voltei a tratar as minhas crenças, a olhar e falar, você é merecedora. Eu gosto muito da escrita, sabe? Eu amo escrever e ler. Você trata muitas crenças assim, sabe? Lendo, repetindo, porque você troca as crenças negativas para as positivas. Então, foi aí que eu olhei e falei assim, eu mereço, eu sou merecedora. E aí eu comecei a escrever e voltei a tratar, sabe? Essas crenças que estavam querendo brotar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se está te ajudando de alguma forma, dá um joinha aqui para esse vídeo alcançar mais pessoas, porque aqui eu compartilho a minha jornada, tudo que funciona pra mim, a minha virada de chave. Então, assim, quando você dá um joinha, você tá me ajudando a ajudar outras pessoas. Então, dá um joinha aí. Mas voltando aqui no ponto que eu falei, e sobre o tema também, né, sobre ser merecedora, e lá atrás, né, eu descobri um bloqueio e talvez esse bloqueio que eu tive, né, com certeza, ele vai te ajudar também. Eu descobri que é uma coisa que me bloqueava, que eu sempre fui uma pessoa que eu doei muito, mas eu nunca gostei de receber. Alguém ia me dar algo, né? Eu falava assim, não precisa, não precisa, não quero incomodar. E eu achava que isso era humildade, mas não era. É porque eu não me sentia merecedora de receber. E isso estava bloqueando o meu receber. Se você não se sente merecedora de receber o básico, que é um favor, receber qualquer coisa, você está bloqueando o seu fluxo de receber. E isso tem a ver com dinheiro também. Então, se você bloqueia o seu receber, se você não se sente merecedora para receber o mínimo, quem dirá o máximo, né? Então, a prosperidade, você bloqueia todo o seu receber. E dinheiro é energia, e energia precisa circular. Então, quando você só doa e nunca recebe, o que acontece? Você interrompe o fluxo, né? Então, por exemplo, você pede o sinal para Deus, e aí ele te dá o sinal. Ele usa uma pessoa para te dar um sinal, e quando o sinal vem de alguém, você recusa. Então hoje eu recebo tudo com muita gratidão. Eu recebo, eu aceito, né? Porque eu aprendi a receber. Eu aprendi a liberar o fluxo do dar e do receber. Porque aprender a receber também faz parte do processo. E eu quero saber de você, me conta aqui nos comentários qual o benefício que o dinheiro traz para você. Me conta aqui. E tem mais uma coisa que trava muita gente, que a prosperidade ocorre. A nossa mente, ela é limitada ao que a gente conhece. Você já ouviu falar que quando a gente conhece o bom, a gente não quer mais voltar pro ruim? Quando você prova uma coisa, né, que é muito boa, você não quer mais voltar pro ruim, mas às vezes o ruim era bom. Então eu, por exemplo, quando eu não ganhava nada, eu achava que ganhar 5 mil reais por mês era ótimo, porque era o que eu via ao meu redor, era o máximo que eu conseguia imaginar, até eu começar a empreender, a mudar a minha visão, a conviver com pessoas que faturavam 5 mil reais no dia. Então, a minha visão era ganhar 5 mil no mês, até eu entender que 5 mil no dia para muita gente era o normal. Então, assim, quando eu vi que pessoas conseguiam ganhar 5 mil reais no dia, eu falei, eu tô no limite que eu mesma criei pra mim. Só que eu entendi que não foi o mundo que colocou um teto pra mim, né? Foi eu que coloquei um limite na minha própria mente. Como que você vai destravar como eu destravei, né? Como que você vai fazer isso na prática? A primeira coisa que eu fiz para eu me destravar, igual eu falei aqui, eu amo a escrita. Por quê? A escrita você vai escrever e você vai ler. Então você vai fazer repetição. Quando você repete as coisas por 21 dias, o seu cérebro, ele entende como verdade. Então você consegue trocar as crenças negativas por positivas, como eu já falei. Quando eu comecei a
a mudar a minha visão de faturamento, né? Eu comecei a escrever. Então, por exemplo, quando eu comecei a falar, eu quero faturar 10 mil. Um exemplo, eu escrevia como eu já tivesse faturando 10 mil. Então, por exemplo, como que você vai escrever? Você vai escrever todos os dias de manhã, né? Gratidão por faturar 10 mil reais por mês. Gratidão por faturar 10 mil reais por mês. E aí você vai escrever durante uma folha todinha e vai ler todos os dias até você faturar 10 mil. Então, Ellen, eu faturo X e eu quero faturar X. Você tem que colocar algo de acordo com a sua realidade, dentro do que você sabe que é possível ali. Eu sabia que era possível faturar isso, então eu coloquei esse limite. Quando você bater eu gosto de falar faturamento, né? Porque na minha linguagem fala faturamento, eu não gosto de falar ganhar, porque não é ganhado. Toda vez que você bater esse valor, você vai aumentar, e você vai aumentando, e você vai fazer o quê? Treinar o seu cérebro. Então, assim, toda vez que acontece, você aumenta, porque o seu cérebro, ele não diferencia o que é real do que não é real. Então, quando você já agradece por ter faturado o valor que você deseja, ou até mesmo conquistar o que você deseja, porque eu fiz isso com várias coisas, tá? Com carro, com cartão de crédito. Depois eu vou trazer isso aqui no vídeo. Se vocês quiserem, ó, já comenta aqui, porque eu fiz isso e assim... É minha jornada que eu trago aqui, então assim, super funcionou e vem funcionando até hoje. E eu continuo treinando o meu cérebro todos os dias. Eu tenho no meu escritório, na minha mesa, né, um quadro que lá atrás eu lia isso todos os dias e eu escrevia. Hoje eu tenho num quadro, porque toda hora que eu bato o olho, eu leio. Mas antes ficava do lado da minha cama, porque eu precisava treinar meu cérebro bem mais do que hoje, né? Se você quiser escrever, ó. O dinheiro vem até a mim de diversas fontes e contínuas bases, e comigo fica para a construção da minha riqueza. Anota isso aí, imprime, coloca na tela do seu celular, porque, gente, você tem que associar o dinheiro as coisas boas. As pessoas gostam de associar o dinheiro a pagar conta, a problema, e eu sempre associei o dinheiro à liberdade, à paz, a poder viajar, a ter meu plano de saúde. O dinheiro, eu falo que o dinheiro, para cada pessoa, ele é uma coisa, né? Mas você tem que associar as coisas boas para sua vida, né? Então, para mim, eu associo a liberdade, a ajudar o próximo, a comer sem precisar olhar o preço, a ir no supermercado e comprar o que eu quero, a viajar, a liberdade, a coisas boas. Então, você tem que associar o dinheiro a coisas boas. E, gente, a afirmação é uma coisa que ajuda muito a treinar o seu cérebro e tirar todas as crenças negativas, tudo que você ouviu sobre dinheiro que não é verdade. E é assim que a prosperidade vem para sua vida, é assim que você se destrava, é assim que você quebra crenças. Eu tenho no meu celular uma afirmação que eu leio todos os dias, eu vou até ler para vocês aqui, vou deixar nos comentários aqui também para vocês, ó, que é isso aqui, todo dia eu repito, ó, eu sou merecedora, eu mereço tudo que é bom, não uma parte, mas tudo que é abundante, me afasto de todos os pensamentos negativos, liberto e deixo ir as minhas limitações, mereço o melhor e aceito o melhor, aceito a prosperidade, a saúde, a alegria, sou grata por tudo que tenho e pelo que está por vir, sou merecedora. Olha que incrível isso aqui, isso é incrível para você repetir. Eu vou deixar nos comentários aqui para você tira um print porque isso é muito bom. Olha que legal você repetir isso todos os dias, você está treinando o seu cérebro, você está falando, associando o dinheiro, você está falando que você é merecedora. Isso aqui muda tudo, gente. Pra você que ficou comigo até aqui, eu falo com você que isso vai te destravar de um jeito, assim. Depois eu quero que você volte aqui pra me contar. E eu te falo assim, começa hoje, sabe? Começa a identificar o que te trava, começa a trocar as crenças negativas por crenças positivas. Lê em voz alta tudo que eu te mandei aqui, tudo que eu falei aqui. Aprenda a receber, começa a amar o dinheiro, tá? Fala assim, ó, eu amo o dinheiro é bem-vindo na minha vida. Tem uma amiga minha que ela fala, nossa, eu aprendi a amar o dinheiro com você, porque você ama o dinheiro. E assim,
eu até deixei em outros vídeos também, um exercício que eu fiz lá atrás, quando eu comecei a me destravar, que é um exercício de 21 dias, para você identificar as crenças, né? Um exercício que você vai fazer trocando crenças negativas por positivas, porque aqui no vídeo fica difícil você fazer os exercícios. Então eu deixei aqui para você totalmente grátis. Se você ainda não se inscreveu no canal, só por esse exercício, eu já mereço a sua inscrição. Mas na verdade, a inscrição no canal, ela serve pro seguinte: quando você tá aqui assistindo um vídeo, né, o YouTube ele te entrega um vídeo, 2 vídeos se você não se inscrever. E aí, depois ele não te entrega mais, e eu quero que você prospere, que você cresça cada vez mais. Então, para você receber os meus vídeos, você precisa estar inscrita no canal. Então, se inscreva aqui no canal para você receber os meus conteúdos. E ó, vou deixar um vídeo aqui muito bom, que vai te destravar também. Assiste esse vídeo aqui, porque ele tá muito bom, tá? Um beijo da Wellen, até o próximo vídeo, já assiste aqui, tchau!